A primeira coisa que se nota ao entrar em um corredor de um edifício comercial que parou de funcionar na metade dos anos 90 não é o silêncio. O silêncio é apenas a ausência de som. O que realmente domina o ambiente é o cheiro de ar estagnado, uma mistura de poeira fina, concreto seco e o leve odor metálico de cabos elétricos que perderam sua utilidade. Nas paredes, a pintura descasca em padrões que lembram mapas de continentes imaginários, revelando camadas de reboco que já não sustentam nada além do próprio peso. Quando a luz do sol penetra por uma janela quebrada, ela não ilumina o espaço, ela expõe a desintegração. Partículas de poeira dançam em feixes oblíquos, destacando o estado de um lugar que foi construído para o fluxo, para a interação e para o comércio, mas que acabou sendo engolido por um isolamento absoluto. O abandono de grandes estruturas comerciais não acontece por um evento único. Não há explosões, não há catástrofes naturais, nem guerras. O que existe é uma sucessão de pequenas decisões operacionais que, acumuladas ao longo de uma década, transformam um centro de atividade em um monumento ao vazio. A pergunta que raramente fazemos ao observar essas ruínas modernas é em que momento exato a função de um edifício deixa de ser o seu propósito para se tornar um fardo físico que a própria estrutura não consegue mais carregar. Para entender o colapso desses espaços, precisamos olhar para além do óbvio. Muitas dessas construções foram desenhadas sob uma lógica de expansão infinita. O design original previa corredores largos, átrios monumentais e áreas comuns que deveriam servir como o coração pulsante de uma vizinhança. No entanto, a realidade do uso urbano raramente segue as plantas dos arquitetos. Quando a economia local oscila ou as rotas de tráfego mudam, esses espaços vastos tornam-se insustentáveis. O custo de manter uma climatização em um saguão de 3 andares ou de garantir a segurança de um estacionamento subterrâneo vazio ultrapassa rapidamente o benefício de manter o local aberto. O declínio começa nas áreas menos visíveis. Primeiro, a manutenção dos sistemas de drenagem externa é negligenciada. Quando a água da chuva deixa de ser escoada corretamente, ela começa a infiltrar nas fundações. Não é uma destruição rápida, é uma erosão paciente. O concreto, por mais sólido que pareça, é poroso. A água que penetra pelas rachaduras microscópicas encontra as barras de aço internas. Com o tempo, a ferrugem expande o metal, que por sua vez rompe o concreto de dentro para fora. Esse fenômeno, conhecido como delaminação, é o verdadeiro responsável pelo aspecto de ruína que vemos em prédios que por fora ainda parecem inteiros. À medida que os proprietários percebem que o custo de reparo é maior que o valor de mercado do imóvel, o abandono se torna oficial. Mas o edifício não morre ali. Ele entra em uma fase de dormência que é talvez a mais fascinante e perturbadora. Sem a presença humana, a umidade assume o controle. O gesso dos tetos, pesado pelo acúmulo de água, começa a ceder. Cadeiras, balcões e divisórias que foram deixados para trás tornam-se suportes para fungos e mofo. A vegetação, que antes era mantida em jardins ornamentais, começa a invadir o interior. É uma reconquista lenta. Gramíneas e arbustos que brotam nas frestas do piso térreo não são apenas plantas segundo são sinais de que a natureza está recuperando o território que foi artificialmente isolado por concreto e vidro. Existe uma tensão constante entre o que o lugar foi e o que ele se tornou. Em uma sala de reuniões abandonada, o mobiliário permanece em posição, mas o tempo transformou a funcionalidade em um cenário de estranheza. O que era um símbolo de eficiência e progresso torna-se um objeto decorativo do esquecimento. Essa transição não é apenas física,
é uma mudança de paradigma sobre como enxergamos a durabilidade das nossas criações. Construímos prédios esperando que eles durem séculos, mas o design moderno, focado em materiais sintéticos e soluções de rápida instalação, muitas vezes limita a vida útil dessas estruturas a poucas décadas. O colapso de uma estrutura comercial também afeta a percepção do bairro ao redor. Ruas que antes eram vibrantes perdem o sentido de direção, quando seu principal ponto de referência se torna um esqueleto inerte. As janelas quebradas, que no início eram apenas um sinal de vandalismo, passam a ser vistas como olhos vazios que observam uma rua que já não reconhecem. A solidão arquitetônica que se instala nesses espaços cria uma barreira psicológica para quem passa pela calçada. As pessoas tendem a evitar o caminho que passa por um prédio em decadência, acelerando o esvaziamento da área comercial vizinha. É um efeito cascata, onde a deterioração física do prédio dita o ritmo da decadência social ao seu redor. Um ponto de virada crucial ocorre quando a estrutura perde a sua vedação climática. Enquanto as janelas e portas estão intactas, o interior permanece protegido. Mas uma vez que o envelope do prédio é rompido, o ambiente interno começa a equalizar com o externo. O inverno congela a umidade nas paredes, o verão expande as estruturas metálicas e a alternância constante de temperatura acelera a fadiga dos materiais. É o momento em que a arquitetura deixa de ser um abrigo para se tornar uma vítima do clima. Nesse estágio, o colapso não é mais uma possibilidade, é uma certeza geométrica. A ironia desses espaços reside na sua escala. Eles foram concebidos para aglomerar pessoas, para facilitar encontros e para multiplicar a produtividade. Agora, a sua vastidão serve apenas para amplificar a ausência. Em um corredor de um antigo hotel ou shopping center, o eco dos próprios passos é um lembrete constante de que o espaço foi projetado para um volume de vida que nunca mais retornará. A luz que entra pelas frestas do teto colapsado cria um contraste dramático entre a escuridão dos cantos e a claridade das áreas expostas, revelando texturas de decadência que, de outra forma, passariam despercebidas. Muitas vezes, olhamos para esses lugares e tentamos imaginar o que aconteceu. Procuramos por um evento traumático, um erro de cálculo catastrófico ou uma falha de gestão épica. No entanto, a realidade é muito mais comum. A maioria desses prédios foi vítima de uma mudança na própria maneira como vivemos e consumimos. A tecnologia, o comércio digital e a mudança nos hábitos de transporte tornaram o modelo de ocupação desses prédios obsoleto antes mesmo que o concreto pudesse completar o seu ciclo de cura. O abandono não é o fracasso de uma construção, é o fracasso de uma previsão de futuro que nunca se materializou. Ao final, o que resta é o esqueleto. A estrutura que durante anos sustentou o peso de centenas de pessoas, agora sustenta apenas o peso do próprio tempo. A ferrugem nas vigas, o vidro moído no chão, a vegetação que rompe o asfalto do estacionamento, todos esses elementos contam a história de um ciclo que se fechou. O edifício não foi destruído por uma força externa, ele foi lentamente desconstruído pelo esquecimento. A lição que esses espaços deixam não é sobre a fragilidade dos materiais, mas sobre a nossa própria miopia. Construímos monumentos permanentes para necessidades temporárias, sem considerar o custo do desmantelamento ou a possibilidade de obsolescência. O abandono é o momento em que a realidade da natureza vence a rigidez do design humano. Quando a última luz apaga e o último cadeado enferruja, o prédio deixa de ser um ativo econômico e torna-se apenas matéria. O vazio que ali habita é a prova concreta de que, sem manutenção constante e propósito renovado, qualquer estrutura,
por mais imponente que pareça, é apenas um convite para que o tempo venha reclamar o espaço de volta. Essas ruínas modernas são, em última análise, o espelho de um futuro que esquecemos de planejar, deixando para trás apenas a evidência física de que o que foi construído para durar para sempre, na verdade, segundo Ozoa, precisa de algumas décadas de silêncio para começar a desaparecer.